Quero, antes de me refletir numa palavra, eu quero também dar oportunidade para a nossa irmã Jo expressar sua alegria em nome de Jesus. Hoje é noite de vitória, irmão, é culto da palavra, os irmãos, é um culto de aprendizado, de crescimento, de estrutura, e eu creio que Deus levantará missionários nesse lugar com graça e autoridade nessa última hora da igreja, e as palmas glorificam Jesus, porque o Senhor merece. Renova-me, Senhor. Pai, Senhor, irmãos. Glória a Deus. Hoje é um dia bastante tribulado, mas para a honra e glória do Senhor estamos aqui. Vamos ler em João 3:30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Oh, glória! O que nós precisamos entender, irmãos, é que tem que ser o Senhor, o centro de tudo. E que é necessário que ele cresça. Hoje em dia a gente vive numa geração que tudo tem que girar em torno de mim. Eu faço, eu posso, eu tenho, eu sou. Ninguém mais quer se submeter à vontade de Deus. E a gente fala assim, é minha vontade, meu sonho, minha realização, é meu nome, é o ministério. Só que nós temos que se lembrar que o evangelho não é um palco para nossa exibição. Ele é um altar para nossa rendição. O verdadeiro cristão, ele entende que não é sobre mim, é sobre ele, é sobre Cristo. Lá em Romanos 11:36 diz, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. O centro da nossa fé não é o pregador, não é o cantor, não é a igreja, não é púlpito, é e tem que ser Jesus. Tudo que é feito sem apontar para Cristo é vanglória disfarçada de espiritualidade. Quando a gente começa a sair de cena, Deus ele se revela. João Batista ele entende isso. Que o ministério não era para exaltar o seu nome, mas era para preparar o caminho para o Senhor. Mesmo ele sendo usado poderosamente, ele declarou, eu não sou Cristo. Por quê? Porque ele sabia o lugar dele, ele era servo. Ele sabia que o papel dele era só um cordeiro. Quando você sai do centro, Jesus aparece. Quando você diminui, ele cresce. Quando você morre para si, ele vive. Lá em Gálatas 2:20 diz, já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos querem o poder de Deus, mas não querem dar glória para ele? Quantos querem milagres, mas só para alimentar os seus seguidores? Querem dons, mas para somente promover as suas redes? Querem ministério, mas não querem renúncia? Todo ministério que começa com eu, termina em ruína. Mas tudo aquilo que começa com o Senhor vai permanecer. Aquele que se gloria, gloria-se no Senhor, está em 1 Coríntios. Não é sobre a eloquência de pregação, mas é sobre a presença do Espírito. Não é sobre aplausos, mas é sobre almas transformadas. Quando nós entendemos que é tudo sobre Ele, até as nossas lutas começam a ganhar sentido. Sofremos por amor a Ele, vivemos por amor a Ele, vivemos para glorificar a Ele, porque é tudo sobre Ele. O verdadeiro evangelho, ele nos leva ao chão, em adoração, humildade e entrega. Não buscamos ser vistos, buscamos que Cristo seja revelado. Não queremos holofotes, precisamos buscar a presença. A vida cristã não é sobre o quanto nós somos bons, quem é melhor, quem prega melhor, quem fala melhor. É quando o Senhor é suficiente. Quando a gente entender que isso, o orgulho cai, o ego morre, a presença cresce. Não pregue para si mesmo, pregue para Cristo. Não exalte seus feitos, exalte a cruz. Não queira ser famoso, busque ser fiel.
O céu não está aplaudindo quem aparece, ele está honrando quem obedece. E lembre-se sempre, não é sobre mim, é sobre ele, e que eu diminua e ele cresça. Amém? Agradeço a oportunidade e as palmas que louvam o nome do Senhor. Bem forte para Jesus, irmãos. Depois de uma palavra dessa. Glória a Deus. Como sempre falamos aqui, irmãos, Jesus é o centro de tudo. Por isso que a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, tudo fazei para a glória de Deus. Que Deus continue usando nossa irmã, em nome de Jesus. Isso é o propósito maior. Nós não podemos aparecer, Jesus tem que aparecer. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Amém? Que bênção, né? Deus confirmou a palavra nessa noite, né? Que bênção. Abra a sua Bíblia, Jeremias 18. Glória a Deus. Jeremias 18, vamos meditar na palavra do Senhor Jesus dessa noite. O maior avivamento, irmãos, é isso aí, é a palavra, irmãos. Eu sempre digo que culto que não tem palavra, que só tem música, é show, né? Aqui não é show, aqui é casa de oração. O culto tem que ter oração, tem que ter testemunho, tem que ter palavra, tem que ter adoração, né? Isso é culto. Se for num lugar e não tiver palavra, não tiver testemunho, né? Então é lugar de exibição. E aqui não é lugar de exibição, aqui é lugar da palavra de Deus. Que Deus, glorifique a Deus, que Deus está conduzindo essa igreja da maneira certa. É Ele que está fazendo isso, não sou eu. Jeremias capítulo 18, quem achou diz: eu vou morar no céu. Glória a Deus. Jeremias 18, como de costume, irmãos, né? Os irmãos acompanhem, irmãos. Nós queremos, na medida, trazer uma palavra expositiva, versículo por versículo, para você entender a palavra do Senhor. Então, porque eu sempre costumo dizer que, na grande maioria, eu sempre digo que hoje a maior dificuldade, né, de muitos que ainda não se despertaram, mas quando se despertar, eu creio que terá um grande avivamento. E o avivamento não começa emocional, começa racional, né? Por isso que Romanos 12, Paulo diz: eu rogo, imploro pelo amor de Deus, quando vocês forem se apresentar, se apresentem em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo. Jeremias 18, quem achou? Amém? A palavra do Senhor está dizendo: dispõe-te, ou levanta-te, em outras palavras, em outras traduções. Põe-te de pé que eu falo contigo. Desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Nós vemos aqui Jeremias, já foi falado aqui sobre o chamado do profeta Jeremias, mais conhecido como o profeta chorão, um dos profetas que lamentou, chorou, e até porque tem as lamentações de Jeremias, um dos profetas que sofreu arduamente por pregar o evangelho, e muitos não derem ouvido às suas mensagens, ou às mensagens que Deus dava a esse servo. Então nós vemos aqui o vaso do oleiro. Todos os irmãos conhecem essa palavra de cor e salteada. O Senhor fala para Jeremias descer à casa do oleiro. Nós vemos aqui a obediência, e eu costumo dizer que toda obediência gera bênção. A Bíblia diz que Jeremias, em momento nenhum, ele questiona o porquê, para quê, será que eu tenho que ir lá mesmo, Senhor? A Bíblia vai dizer que ele levanta e ele desce. Na medida que ele desce, ele chega lá na casa do oleiro, e o oleiro já estava trabalhando. O oleiro estava trabalhando, fazendo um vaso, uma vasilha, e de repente a vasilha quebrou na mão do oleiro. E Jeremias está observando, Jeremias está vendo aquela situação, mas é para ver, porque o que Deus quer nesses últimos dias é que nós sejamos sensíveis à voz de Deus. E o que é ser sensível à voz de Deus? É ser sensível à sua palavra, irmãos.
Nós vemos em algumas traduções, dispõe-te, ou esteja preparado para descer. E quando fala descer, fala de se humilhar. Quando fala descer, fala de prostrar, reverenciar, buscar aquele que tem todo o poder. Nós vivemos em dias em que muitos acreditam em suas vidas que já passaram do ponto, né? Ou alguns olham e dizem assim, a minha vida, Deus não tem mais nada comigo, já passou meu tempo. Ei, irmão, não passou seu tempo, aleluia. Deus nessa noite chama a minha e a sua atenção para que você venha ser sensível ao Espírito de Deus, descer à casa do oleiro, e é interessante para observar. E lá te farei ouvir as minhas palavras. É interessante que o descer do profeta é para ouvir a palavra. É para ouvir o que o oleiro está fazendo. Muitas das vezes a gente fica questionando o porquê, para quê. Olha, e não é para perguntar. Não era para ficar se questionando a Deus como tem que fazer, como que eu vou fazer, para onde eu vou. Não, irmãos, é para observar o trabalhar do oleiro, porque o oleiro sabe o que está fazendo. É interessante nesse texto que ele desce no versículo 3, e desci, olha a obediência, e eis que estava já entregue sobre as rodas, como o vaso do oleiro fazia de barro, ele se estragou na mão do oleiro. Parece a nossa vida. Quantas das vezes alguns de nós estamos em algum processo e não entendemos. Nós estamos na mão do oleiro e de repente a gente se quebra por si só. Interessante que o vaso quebrou sozinho. Ninguém quebrou o vaso se quebrou. Mas o que mais me chama a atenção é que é melhor quebrar na mão do oleiro do que quebrar na mão do diabo. É melhor quebrar na mão de Deus, porque na mão de Deus tem reconciliação, tem renovação, tem perdão, aleluia, Ele quer nos fazer remoldar num vaso novo, não é um vaso emendado, cheio de emenda, Ele quer fazer um vaso novo, conforme bem parecer aos seus olhos fazer. Nós vemos que essa palavra representa propriamente o povo de Israel. Constantemente o povo de Israel se quebrava como? Adorando outros deuses. O povo de Israel, uma hora ou outra, se quebrava quando adorava outros deuses, quando adorava a Deus com a boca, mas o coração estava longe de Deus. E quantas das vezes Deus chamava o povo de Israel ao arrependimento. Por isso nós vemos essa palavra propriamente para o povo de Israel. Mais embaixo nós vamos ver, assim como o vaso quebrou, assim é meu povo Israel. E aí Deus pergunta para o profeta: há possibilidade, há condição. Você está vendo? Assim é o meu povo que se quebrou. Aí Deus está dizendo: eu vou fazer conforme parece bem aos meus olhos fazer. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou fazer melhor do que era. A irmã entendeu? Eu vou fazer melhor do que era. Porque vaso não pode ser vaso de honra. Uma hora é vaso de honra e uma hora é um vaso de desonra. Uma hora é um vaso que canta louvor, agora vai apertar, né? Uma hora canta louvor e uma hora canta a música do mundo. Vaso de honra canta louvor para Deus. Não canta música do mundo, canta adoração para Deus, porque Deus merece glória, para Deus merece honra. O vaso na mão do oleiro se quebra às vezes, porque às vezes canta música do mundo e canta música para Deus, e para Deus não pode ser duas coisas. Como diz um amigo meu, né? Se tiver doendo, diz ai, mas glorifica a Deus. Deus leva Jeremias a uma oficina comum, porque às vezes antes de ouvirmos a palavra, precisamos ver o processo, e o processo é obediência, o processo é descendo que se sobe, não é subindo.
A Bíblia diz que Zaqueu, para conhecer Jesus, ele subiu na figueira. Mas para se relacionar com Jesus tem que descer. Vou repetir. Todo chamado o chamado faz nós subir, né? Mas o chamado de Deus para a nossa vida faz a gente descer. Ou seja, Zaqueu quis conhecer Jesus. O desejo de conhecer Jesus faz a gente subir na vida, né? Em algumas coisas, passar por alguns problemas. Só que o chamado faz a gente descer. E só que o descer de Jesus é tão maravilhoso que ele fala assim, ó, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. É a única palavra que você vai ver Jesus dizendo, eu vou lá. Ele não é convidado, ele se autoconvida. Desce depressa, porque hoje eu vou entrar lá na tua casa. Ó, irmãos, quando Jesus fala isso, foi o único que eu vi na Bíblia, ele está dizendo assim, eu quero ir lá na tua casa. E a Bíblia diz que ele recebe Jesus com júbilo, com alegria, a alegria da salvação. E ele vai declarar tudo aquilo que ele fazia. Senhor, se eu roubei, se eu defraudei, se eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, me perdoa, eu devolverei 4 vezes mais. Aí Jesus olha para ele, você é filho de Abraão, chegou salvação a esta casa, irmão, aonde tem arrependimento, por isso que a Bíblia diz, não, irmão, não é choro, não é como diz um provérbio popular, né? Já viu falar na lágrima de crocodilo? Isso tem um sentido, porque não adianta choro sem arrependimento. Tem tanta gente que chora, mas não tem arrependimento. O choro tem que ter acompanhado com o arrependimento. É o choro do quebrantar, é o choro de se humilhar, é o choro de reconhecer quem somos diante de Deus. Lembra do povo de Israel? O povo de Israel adorava a Deus com a boca, e Deus está dizendo, vocês só adoram com os lábios, mas o coração de vocês está bem longe de mim. Aí Deus vai te falar para um dos profetas menores, dizendo, olha, você vai... eu não queria entrar nisso aqui, meu Deus. Mas está dentro do contexto. Você vai casar com uma prostituta. Olha, o profeta não teve escolha. Você vai casar com uma prostituta. Mas como assim, Senhor, você vai casar com uma prostituta? Quando eu li isso aí, eu fiquei dizendo, meu Deus, como assim? Sabe o que representa aquela prostituta? Representava Israel. O meu povo, durante o dia, anda de mão dada comigo. Só que à noite adora os Baalins, adora os Astarote. Aí Deus chama a atenção do profeta, dizendo, olha, você vai sentir o que eu estou sentindo. Por isso que tem gente que bate no peito, eu sou profeta de Deus aqui nessa noite. Será que sente o que Deus está sentindo? Porque profeta é aquele que sente o que Deus sente, que fala o que Deus fala. Não é o que as pessoas querem ouvir. Profeta não tem status, profeta não tem fama. Profeta não é como os vasos de hoje que quer status, que quer fama, que quer glamour. Não, profeta não tem curtida não, irmãos. Profeta, homem de Deus, eu estou falando homem de Deus que tem uma vida com Deus, não tem like lá no Facebook, lá no Instagram, não tem não, porque o profeta fala o que Deus manda. Aí tem gente que bate no peito, eu sou o profeta de Deus. Será que é profeta mesmo? Está falando que Deus está mandando? Porque quando eu falo que Deus manda, não vai ter aplausos, não vai ter tapinha na costa, dizendo, você é meu amigo, olha que bem, você pregou muito, olha, não, irmãos, nós não vai ter. Quem prega a verdade não vai ter. Jeremias não teve aplausos, Jeremias não foi muito recebido pelo povo, porque pregava o que Deus mandava, e o povo mesmo assim era duro de servir. E por isso que Deus pega agora Jeremias e fala para ele, observa o trabalhar. Ele está vendo lá o oleiro, nas rodas, né? Aqui é o vaso, e com os pés ele rodava as rodas, e ali ele está moldando, e de repente o vaso quebrou. Ele está vendo aquela cena, parece que eu vejo a cena. Ele está só observando, ele desce na casa do oleiro e ele observa. E o oleiro está trabalhando. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Jeremias chegou lá, o oleiro já estava trabalhando. Sabe o que eu aprendo com isso? Que Deus não
trabalha, ele já trabalha há muito tempo. A gente pensa assim, ele começou a trabalhar a partir de quando chegou, não, ele já estava trabalhando. O que eu aprendo com isso é que Deus trabalha em favor do que nele espera, e a Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se fatigarão. Quem espera no Senhor tem vitória. Deus ainda fala, mas é preciso descer. É preciso reconhecer, é preciso humilhar. Dispõe-te, desce. Deus ainda dá direção, Deus ainda esclarece, Deus ainda mostra, Deus ainda dá oportunidade para que o vaso que ele escolheu, como nosso irmão leu aqui, Jeremias 1. Jeremias é o profeta, foi o que Deus apontou, foi o que Deus falou para ele antes. Sabe o que é isso, irmão? Antes de você imaginar ser alguém, eu te escolhi e te consagrei por profeta. Sabe o que eu aprendo com isso? Ó Jeremias, eu te gerei no ventre da tua mãe. Tu és o meu escolhido, e você vai falar o que eu mando, não o que você quer falar. Você está entendendo, irmãos? Eu pergunto nessa noite, você quer ser vaso de Deus? Quem quer ser vaso? A irmã André, ô glória, pelo menos uma, meu Deus do céu, tenha medo não. Outro, amém. Tenha medo não, irmão. Eu quero ser vaso, mas a gente para ser vaso, a gente passa por uns testes. Observa lá e começa a ver. E lá você vai ouvir as minhas palavras. Interessante, quando fala assim, as minhas palavras, não é o que eu penso, não é o que eu acho. Como a nossa irmã foi feliz aqui na palavra, irmão. João Batista, ele vai dizer: Senhor, importa que o Senhor cresça e que eu importa que o Senhor apareça e eu desapareça. Sabe o que é mais ou menos assim? Tudo tem que ser para Deus, irmão. Eu sempre digo, alguém pode pregar aqui de cair fogo do céu. A glória tem que ser para Jesus. Paralítico pode andar aqui de uma perna só. Tem que ser para Jesus a glória. Só que não é assim, na grande maioria não é assim. Tem alguns vasos aí que estão se sentindo semideus. Só que Deus não dá a glória dele para ninguém, irmãos. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Deus nos deu os talentos, foi para usar para a glória do nome dele. Então vamos usar para o nome do Senhor ser glorificado? Mas vamos lá. Muitos querem ser usados por Deus, mas não querem se recusarem a descer para serem moldados. Por isso que em Romanos 12, não vos conformem, em outras palavras, não vos amoldem ao padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da mente, para que experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como muitos dizem aí, eu não sou todo mundo, irmão. Não sou todo mundo. Alguém diz assim, pastor, não sou igual a todo mundo, eu sou exclusivo, Deus me fez exclusivo, Deus fez você exclusivo, não tem? Ou tem outro? Não tem, irmão, o que eu saiba, não tem outro gêmeo, não. De mim, não tem. Nós somos exclusivos, Deus nos fez exclusivo. E nós precisamos entender que, embora nós temos cada uma parte, diferenças, só que Deus usa cada um conforme o seu propósito, conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Apenas como vaso, você tem que estar disposto, levantar, se posicionar, descer e dizer: Senhor, usa para a glória do teu nome. Tiago 4,6, Deus resiste ao soberbo, irmãos, mas dá graça ao humilde, irmão. Deus resiste ao soberbo, pessoas que batem no peito, se intitulam, dizendo porque eu. Não, irmãos, quando você vê alguém se intitulando, pensando ser a última bolacha do pacote, sempre diz que a última bolacha sempre se quebra. A última Coca-Cola do deserto, fique esperto. Quando você vê alguém dizendo glória seja dada a Jesus, tudo seja para Ele,
por Ele, para Ele são todas as coisas. Isso é maravilhoso, irmãos. Uma igreja bíblica é uma igreja que, aleluia, guarda, preserva, guarda o coração da arrogância, da prepotência, do eu, e tributa tudo ao Senhor. Por isso que eu sempre digo que culto não pode ser antropocêntrico, o homem no centro, o culto tem que ser cristocêntrico. Cristo tem que estar no centro de tudo, no louvor, na adoração, na palavra, no testemunho, em tudo na nossa vida tem que glorificar o nome do Senhor Jesus. E eu pergunto nessa noite, qual tipo de vaso você é? Você é aquele vaso de honra? Você é aquele vaso que glorifica a Deus? Ou você é aquele vaso que ainda tem aquela síndrome do eu? Por isso, Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procede a saída da vida. Moisés teve que tirar as sandálias do pé para ouvir Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Não se achegue para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo, Moisés. Às vezes os não, porque a gente está acostumado a ouvir só sim. Você já percebeu? Quando você está acostumado a falar sim para algumas pessoas, e de repente você fala não, aquela pessoa que estava acostumada a ouvir rotineiramente só sim, quando você fala não, muda a afeição, muda tudo. Por isso, irmão, na vida nem sempre é assim. Vamos para a Bíblia? Não se achegue para cá. Olha o não de Deus. Não se achegue para cá. Se você chegar, você vai morrer. Às vezes o não de Deus é um livramento, dizendo: olha, não chega para cá, tira a sandália do teu pé, chega com humildade, chega com reverência. Irmão, imagina naquele tempo, irmão, Deus ele mudou. O mesmo Deus que deu vitória ao povo lá no deserto é o mesmo Deus de hoje ou não? E por que a gente às vezes faz da casa de Deus como se fosse a nossa casa? A gente tem que reverenciar ao Deus Todo-Poderoso com reverência, com modéstia. Porque nós não estamos adorando qualquer divindade, nós estamos adorando o Deus que fez os céus, que fez a terra e que fez a minha vida, que fez a sua vida. Nós deveríamos pensar: não chegue para cá, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar só se torna santo porque ele habita. Como diz lá em Deuteronômio: eu consagrei esse lugar para habitar. Esse lugar, agora eu não falo esse a quatro paredes, isso aqui é um lugar onde nós faz assembleia, congregar. Esse lugar é você, eu estou falando de você, para Deus habitar. Nós somos o santuário da morada do Altíssimo. Vou repetir para alguém entender: Deus está no meio dela e não será abalada, irmão. Eu não estou falando para templo de quatro paredes, eu estou falando para o santuário que é eu e você. Deus precisa habitar, irmãos. E quando você for para a tua casa, na faculdade, aonde você for, Deus vai te acompanhar. É igual a gente fala, irmão, uma hora ou outra a gente fala, né? Eu entro na tua presença, irmão. É errado, irmão. Então quer dizer que você saiu. Senhor, eu entro em tua presença agora em oração. Então quer dizer que você saiu. Você está na presença de Deus. Você não desviou. Você está entendendo? Você está andando, você está trabalhando, você está vivendo a tua vida. Você não saiu da presença de Deus. Ou saiu? Só para você entender. Não é entrar. Eu estou na presença de Deus. Apenas eu vou, Senhor, eu estou aqui durante o dia, trabalhando, como a irmã falou, né? Os perrengues da vida, as lutas. Você acha que Deus foi embora por causa dos problemas, das lutas? Deus está ali com você, te dando paciência para suportar os negócios que às vezes surgem. Você, meu Deus do céu, me dá força, Senhor. É a vida, Ele está com você. Diz lá o Salmo: estarei com Ele na onde? Na angústia, livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aí o salmista ainda vai dizer, Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Irmão, Deus está conosco constantemente, todo o tempo. Mas aí a gente fala errado, aprende errado, fala errado.
Deus está trabalhando, ou seja, o oleiro estava trabalhando, o profeta chegou, só que Deus já estava trabalhando. Sabe o que eu aprendo com isso? Enquanto a gente pensa que Deus vai começar a trabalhar, apesar daquela situação que nós estamos precisando de algo, Deus já está trabalhando, porque a Bíblia diz em Filipenses que, aleluia, que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas, nos vendo para fazer aquilo que é impossível, aleluia, tornar possível na nossa vida. Mas você precisa acreditar. Ele estava entregue à sua obra. Fui à casa do oleiro e encontrei Deus trabalhando. Deus trabalha, diz o profeta Isaías, em favor do que nele espera. Você tem esperado no favor de Deus, na misericórdia de Deus? Por isso que o salmista diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Para quê, salmista? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmo 27:4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar. Morar quer dizer relacionar, ouvir a sua palavra, ouvir os seus conselhos. Isso é maravilhoso. O processo da roda, né? Imagina ali, ó, o trabalhar, os pés e aqui o oleiro fazendo. Só que ele vai fazer conforme parece bem fazer seus olhos. Não sei se vocês conhecem, mas existe 200 tipos de barro. Só que só 8 para fazer vaso. Eu sou lá da terrinha, lá do norte, e lá do norte tem esses vasos, esses barro bem liguento. Vasos que é barro para fazer vasos. E se você não sabe, para fazer um vaso, não pode ter areia, não pode ter pedra, porque na hora de colocar lá no forno, que é o teste final, alguns trincam se tiver pedra. Sabe o que eu aprendo com isso? Na nossa vida espiritual não pode ter essas coisas do mundo que às vezes trinca a nossa fé, a nossa esperança, e nós nos quebramos. Para o azeite representando o Espírito Santo está a manter dentro do nosso vaso, da nossa casa, é preciso o nosso vaso estar limpo, está com a liga de acordo com a vontade de Deus, para quando passar pelo teste do fogo, como diz lá em Pedro, né? Não venha se quebrar, mas venha passar pelo teste da vontade de Deus. Quem sabe alguns de nós estamos na mão do oleiro e alguns estão dizendo: meu Deus, é Deus dizendo assim: eu vou fazer você melhor do que foi há um tempo atrás. Eu vou fazer você de um vaso precioso para a glória do meu nome, de honra. Aleluia. E muitos verão que eu sou Deus na sua vida. Ei, irmão, o trabalhar de Deus não é para matar, mas é para aperfeiçoar o que Deus começou, como diz em Filipenses: aquele que começou em vós a boa obra aperfeiçoará até a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ei, meu irmão, aguenta firme, está doendo, mas aguenta firme. E para aquele que quer ser vaso, fecha a boca, não abre a boca, não. Ah, meu irmão, continua com a boca fechada. Aleluia, para o trabalhar de Deus. Porque tem vaso que é muito boca aberta, né, irmão? Como assim, pastor? Fala demais. Fala na hora que não é para falar. Quando é para falar, não fala. É tudo invertidos. E aí Deus está dizendo: eu vou te preparar, eu vou te fazer. Ah, mas está doendo, Jesus. E aí Deus está dizendo: olha, eu vou fazer você bem parecido. E por isso que muitos estão gemendo, dizendo: meu Deus, mas está difícil. É quando Deus levantar você. Muitos vão dizer: mas era aquele vaso. Não, é outro vaso. Conforme bem
É mais ou menos olhar no espelho. É mais ou menos você olhar no espelho e dizer, nossa, mas como mudou esse vaso, hein? É Deus dizendo, conforme bem parecer aos meus olhos, eu vou fazer. Não é o que as pessoas querem, é o que é o meu padrão. Ô, irmão, aqui para nós, você tem que ser o que Deus quer, não o que as pessoas querem o que você seja. Não, porque eu vou ser igual a fulano. Não, você não é igual a fulano ou ciclano, você é igual o que Deus quer que você seja. Amém? Deus não perde o controle, Ele está moldando você. Não confunda o giro da roda com o abandono divino. É processo de formação. Quem sabe alguns dizem, meu Deus, o Senhor me esqueceu, me abandonou, porque disso, porque daquilo. Não questiona não, porque em momento nenhum. Nós vamos ver algumas referências aqui, em nenhum momento. Claro que quem é o vaso ou o barro para contender com o oleiro que o fez? E por que me fizestes assim? Isaías vai dizer, por que o Senhor me fez assim? Só que tem alguns vasos aí fora dizendo, por que Deus me fez assim? Eu quero ser assim. E Deus está dizendo, eu fiz você dessa forma, desse jeito. Não quero que você mude a sua essência. Eu quero que você seja... Não quero que você prove nada para ninguém. Eu quero que você seja você mesmo. Quando a gente descobrir que a gente precisa ser o que Deus quer. Deus não quer que você fique agradando as pessoas. Seja você mesmo. Sabe o que é uma palavra que eu costumo dizer aqui? Sem a palavra sincero ou sincero, quer dizer sem cera, sem maquiagem. Seja você mesmo. Eu sou isso aqui. Seja sincero, seja verdadeiro. E quando a gente é verdadeiro, eu sei que às vezes não vai ter muito amigo, irmão, mas tá bom. Tivendo pelo menos uns 2, sempre disso, se eu tiver uns 2, 4 amigos, tá bom demais. Eu não quero ninguém me encher, sabe, eu não quero aquela falsidade, como diz, né, por aí, né, que eu não quero ninguém me bajulando, não preciso de bajulação. Meu propósito é o céu de glória, agradar a Jesus, porque eu faço a palavra do apóstolo Paulo. Deus não me chamou para agradar, Deus me chamou, ou nos chamou, para agradar a Ele. Amém, queridos? Vai ter momento que eu não vou agradar a todo mundo, mas não é por conta disso que eu não amo vocês. Não é, às vezes, por exemplo, você que tem seu filho, você não vai ver o seu filho fazendo bagunça, né? Ou vai? Seu filho brincando e fazendo arte, aí você diz, ai que bonitinho, meu Deus, eu amo meu filho, eu amo ele fazer essas artes. Você fala isso? Não, irmãos. Quem ama corrige com amor. Porque o amor suporta tudo, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera. A esperança está guardada no nosso coração. E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Por isso teremos isso, né? Há 3 ângulos do cristianismo, a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas é prova daquilo que se espera. A esperança não traz confusão, ou seja, você tem piamente a certeza que o que Deus prometeu para nós vale muito mais do que tudo aqui nessa terra. Por isso que João 14 ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí a gente tem em mente assim, a gente expressa assim, é porque Jesus foi fazer morada que não tinha preparado, né? A gente imagina assim, né, que Deus vai para o céu, Jesus volta ao céu, porque lá está tendo uma grande construção e não tem nada preparado. Não é isso o texto. Já está tudo preparado antes que mundo é mundo, já está tudo preparado para os seus filhos. Por isso não se atemorize o coração, credes em Deus. Ele vai dizer, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. João 13, 7. Agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Quantas das vezes a gente passa por isso, né?
O trabalhar de Deus é tão maravilhoso que no momento a gente fica dizendo, meu Deus, fica fazendo aquele monte de conjectura e pensando e tramando um monte de plano, e aí Deus está dizendo, olha, não fica fazendo plano não, porque o que eu faço agora você não entende, mas lá na frente você vai ver o meu trabalhar. Ô irmão, quantos de nós estamos aqui, Deus está trabalhando em nós e você está dizendo como que aconteceu, eu não sei como aconteceu. É igual aquela palavra, de repente de repente acontece e você diz, meu Deus, como aconteceu? É de repente, quando o de repente de Deus chega para colocar no lugar aquilo que estava fora. Quem já teve uma experiência assim, de repente o negócio aconteceu, e fala, meu Deus, como assim? É Deus dizendo, eu que estou, Deus é soberano. É Deus dizendo, eu tenho o domínio, o poder, o controle na minha mão. O diabo pode até armar os laços, mas eu despaço o laço, corto a lança, queimo os carros no fogo, aquietai, vocês sabem que eu sou Deus. O barro se estraga, mas o oleiro não desiste. Quantas das vezes, irmão, na caminhada cristã, eu falo por esses 20 anos que eu sirvo a Deus, quantas das vezes, meu Deus do céu, a gente pensou, pastor, você não pensou já em parar? Não parar para ir para o mundo, irmão, mas fala, Jesus, tem hora que dá a luta está tão travada, fala, meu Deus do céu, vem logo, Jesus, porque está difícil o negócio, né? Aí eu lembro de Paulo, né? Tem hora que combate por dentro, por fora, e tem hora que eu quero estar com Cristo, mas tem hora que eu vejo a igreja, e aí eu vejo que eu tenho que pregar o evangelho, eu preciso, aleluia, pregar o evangelho, tem muitas almas que precisam ser salvas, ao mesmo tempo que eu quero estar no céu, é ao mesmo tempo que eu quero estar na terra, assim a nossa vida, tem dia que a gente está lá em cima, tem dia que a gente está lá embaixo, mas também Deus é o Deus do vale, também o Deus do monte, eu quero dizer, isso é a nossa vida cristã, irmãos. Nem sempre nós vai estar animado. Tem dia que a gente vai estar animado, tem dia que a gente vai estar meio assim com a cara fechada. E não é porque às vezes nós vai estar com a cara fechada que a gente só ora por irmão dizendo, Deus abençoe o irmão lá, Senhor, deve estar passando por uma luta. Ô, Senhor, isso é a vida cristã, irmãos. Eu estou no culto, nosso irmão falou aqui, o próprio Cristo diz, no mundo tereis, mas tende, olha que interessante, bom ânimo. É mais ou menos quando o Senhor falou para Josué, tem bom ânimo, Josué. Ô irmão, sabe o que é ter bom ânimo? É ter bom ânimo quando as coisas não vão muito bem. Aí você tem que, como que diz, pedir força da onde não tem. Fala, Jesus, me dá a força aqui, Senhor. Aí eu vou para a Bíblia, que ele multiplica a força a quem perdeu o vigor. Os jovens se cansam, se fadiga, só que tem um negócio, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, caminharão e não se fadigar. Sabe o que é fadigar? É quando você corre e fica lá, parecendo que vai infartar, sabe aquelas pessoas que estão começando a fazer caminhada? E fala, meu Deus do céu, eu vou morrer, sangue de Jesus tem poder. Fadigar. Mas os que esperam no Senhor renovarão a força. Dizendo, ele não isenta os problemas, mas ele caminha olhando para Jesus, o autor, consumador da fé. O vaso se estragou, só que tornou fazer dele outro vaso. Irmão, a palavra vem para mim, eu quero ser um vaso melhor. Quem quer ser um vaso melhor? Oh, Jesus, me faz um vaso melhor, Senhor. Me ajuda a ser um vaso melhor. Oh, Jesus, me ajuda a ser um vaso melhor em tudo, Senhor. Essa é a minha oração. Deus não joga fora, irmão. Deus não descarta. Não é porque se quebrou, não é porque se frustrou, não é porque desanimou, não é porque não deu certo. Lembra de Pedro? Tentou pescar a noite toda e não pegou sequer um peixe. Jesus olha para Pedro e diz, empresta o teu barco. Sabe o que eu aprendo com isso? Não é por conta de uma noite de canseira, de enfado, de tanto jogar rede, que Jesus vai deixar Pedro na mão. Sabe o que eu quero dizer para alguém nessa noite? É uma palavra profética. É quanto ensino, mas eu acredito em palavra profética. Que mesmo a canseira, que mesmo o enfado, Deus está dizendo, eu vejo um grande potencial em você.
Pedro, empresta teu barco frustrado, desanimado, cansado, de bater tarrafa a noite toda e não pegar nada. Só que aí Jesus diz, empresta seu barco. Você tem coragem de emprestar o teu barco? Vou repetir. Você tem coragem de emprestar o teu barco frustrado da vida? Nada dá certo para mim, parece que eu nasci para sofrer. Irmão, eu não sei porquê, mas vamos lá, quem sabe alguém precisa ouvir isso aqui. Eu nasci para sofrer. Não, você não nasceu para sofrer. É que você não entendeu ainda. Onde você me prova, pastor? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Vou repetir para alguém nessa noite. Nós não somos nós somos mais que vencedor por aquele que nos amou, irmão. Ô, meu irmão, você não entendeu que Deus, ele te amou e tem um propósito na tua vida. Você não é vencedor, você é mais que vencedor. Irmão, quando a igreja entender que você é mais que vencedor, a Bíblia diz em Romanos 8:31, o que nos separará do amor de Deus? Interessante, detalhe, que está em Cristo Jesus. Está em Cristo Jesus? Sabe por que muitos estão parando, desistindo, como diz um provérbio, né? Desviado ao diabo, parando dos caminhos do Senhor? É porque, será que está incluso nesse versículo? Está em Cristo Jesus? Não é, começa o texto dizendo assim, não é altura, nem profundidade, nem largura, nem outra criatura, nada absolutamente nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí a pergunta é, mas por que muitos estão parando? Será que está em Cristo Jesus? Porque quem sai da igreja por causa de homem, nunca entrou na igreja por causa de Cristo. Vou repetir. Quem sai da igreja por causa de homens é porque nunca entrou na igreja por causa de Cristo. Porque se nós entrar na igreja por causa de Cristo, a única razão para eu estar nesse culto nessa noite é Cristo, irmão. Não é porque eu sou pastor, é porque Ele me salvou, me tirou de um lago horrível, como diz o salmista, me tirou-me de um charco de lodo e me firmou os meus pés numa rocha. A única razão para estar aqui nessa noite é Jesus. Eu te pergunto, é Jesus? Ou é porque você canta no louvor? Ou porque você é um obreiro? Ou seja lá qual for? Não, irmão, eu não posso estar aqui por causa que eu sou pastor, eu estou aqui porque Jesus me amou primeiro e me escolheu. Então eu estou aqui por causa dele e por ele, e espero, não ansiosamente, mas espero com a esperança que muito em breve verei como ele é. E mais do que isso, seremos como ele é. Teremos um corpo transformado. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá de mortalidade. Imagine isso aqui, esse corpo que sente dor, que só o sangue de Jesus para ter misericórdia, canseiro, enfado. Nós seremos como ele é. E o Senhor diz, enxugarei dos vossos olhos toda lágrima. Vai valer a pena ou não vai? Para nós terminar. Isaías 61:3. No lugar de cinza, coroa. Olha que benção. 2 Coríntios 5:17. Nova criatura, assim, quem está em Cristo, nova criatura, aí as coisas velhas passou e tudo se fez novo. Salmo 103:14. Sabe que somos pó. Ele sabe que somos pó. Antes que haja a palavra na minha boca, o Senhor conhece. Ele conhece cada fio de cabelo que tem na minha cabeça. Já caiu um monte, mas ele sabe até os que caíram. Graças a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Antes que haja a palavra, antes da palavra sair, ele já sabe a minha intenção, o meu pensamento. Esse é o Deus que eu conheço, é o Deus que você serve. Por isso que Deus ninguém engana. O oleiro é soberano, mas o barro deve se submeter-se. Versículos 5 e 6. Veio a mim esta mensagem do Senhor. O povo de Israel, será que
não posso fazer como vocês, a mesma coisa que o oleiro fez com o barro? Vocês são nas minhas mãos como barro. Deus está dizendo para o povo de Israel. E nas mãos do oleiro, eu, o Senhor, estou falando com vocês. Deus está dizendo para o povo de Israel. Assim como o barro que quebrou na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão. Eu não poderei fazer de vocês conforme o meu querer, a minha vontade? Deus pode ou não pode? Nosso irmão, o irmão falou aqui, eu estou no culto. Deus tinha um problema para resolver lá em Nínive. Tinha ou não tinha? Aí Deus fala para o profeta, vai lá e prega contra. Olha, irmão, olha a mensagem que a gente fala nessa. Vai lá e prega contra, está escrito, prega contra. Mas como assim? Não é a palavra de vitória? Não é o culto da vitória, da bênção? Da porta aberta? Não, você vai pegar contra. Eu não vou, não. Quantas das vezes eu, como que diz, já desci a ripa no Jonas, porque Jonas era um covarde. Aí depois fiquei pensando, misericórdia. A gente chegar no céu e dizer, Jonas, me perdoa, viu? Mas por quê? Rapaz, eu falei mal de você lá na terra, moço. A gente fala as coisas e não sabe, é igual o Jó, né? Eu falei do que não entendia. Quando a gente vai entender o contexto, um povo ruim, mau, que arrancava as crianças das mulheres grávidas, assim, cortava. Aí, vai lá e pega contra eles. Vou nada. Hoje eu entendo. Aí ele vai e foge, todo mundo sabe da história. Ele foge. Aí Deus tem um grande peixe, não é uma baleia, é um grande peixe, está escrito no texto. Um grande peixe já estava aguardando, dizendo, Jonas, vem aqui, eu vou te pegar, rapaz, vamos aqui, vem. De repente o Jonão está lá, desce para o porão. E quanto a desobediência, irmão, só vai fazendo com que as pessoas... Já percebeu, irmão? Meu Deus, a gente vai falando, vai vindo uns negócios, né? A desobediência, vai fazendo com que as pessoas desça. E comprou a passagem e desceu. Desceu no porão e foi. De repente está lá escondidinho. Aí o capitão olha lá, desce lá embaixo lá e diz, ô dormente, por que você está fazendo aí? Qual é a tua? Mais ou menos assim, qual é a tua? Por que tu está nessa? Ele diz assim, eu sou hebreu, temo a Deus. Eu imagino se fosse eu dizendo desse jeito, se escondendo. Temo a Deus. E o problema lá em cima, lá, o vento arrebentando tudo, porque Deus estava nervoso, irmão. Deus estava nervoso com o profeta, dizendo, você vai votar, cara. Você vai pregar. Ou por amor, ou por dor, né? Tem hora que eu não quero acreditar nesse negócio, mas tem hora que você vai voltar lá e você vai pregar. E o vento arrebentando tudo lá em cima. E lança um sorte, está escrito, e lança um sorte para ver que... Aí o que acontece? O capitão desce lá e diz, rapaz, o que você está fazendo aí? Eu sou hebreu, eu temo a Deus. Então, eu imagino, né? Sobe lá em cima, lá, porque o teu Deus está bem irado. A Bíblia diz que quando ele sobe lá em cima, ele diz assim, sabe tudo esse problema aqui? É por minha causa. Só me lançar no mar, não faz, só me lança no mar. Quando joga no mar, já tem um Uber. E qual é o Uber? É um grande peixe. Engole. Está escrito, no ventre do inferno clamei ao Senhor. Jeremias 33:3 diz assim, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ele está lá 3 dias orando, ele diz, do ventre do inferno orei ao Senhor e o Senhor me ouviu. Depois da oração, do reconhecimento, ele diz, agora eu vou pregar. A Bíblia diz que o grande peixe leva Jonas no destino certo. Irmão, parece brincadeira, eu não sei se eu estou pregando aqui, parece que eu vejo a cena. O grande peixe vomita Jonas, e a Bíblia diz, no caminho de um dia, Jonas diz, vocês se arrependam, senão Deus vai matar vocês. Olha a mensagem, vocês se arrependam. A Bíblia diz que ele prega 120 mil pessoas se arrepende, irmão Sidney, com aquela mensagem. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Quando Deus manda dizer, a mensagem é contra, mas é Deus que mandou. Você está entendendo, irmãos? Não sei porquê, mas foi Deus que mandou ou não foi? Pega contra, não é a favor, pega contra, porque Deus via a maldade daquele povo.
Sabe por que tem muita gente morrendo espiritualmente? É porque muitos que Deus manda falar a verdade, advertir, dizer, coloca a tua casa em ordem, arruma aí as coisas, porque Deus não está se agradando muito disso. Aí o profeta fica em prova, quem está na vida de desobediência fica na prova também. Ô irmão, nós estamos num tempo onde a gente prega a verdade, porque um dia nós vamos estar dando conta diante de Deus. Você pensa que tudo que nós fazemos aqui é para a glória do nome do Senhor. Por isso que eu sempre digo, irmão, eu sei que às vezes não é fácil você ouvir umas verdades, mas é melhor ouvir, porque a Bíblia diz em João 8,33, e conhecereis a verdade vos libertará. Para encerrar, quem está cansado diz amém. Amém, tá bom, o crente não pode mentir, irmão, tá certo, o crente não pode mentir. A única paternidade para o pai da mentira é o diabo. Maravilha, vamos lá para terminar. Isaías 45:9, ai daquele que contende com o seu Criador, dizendo, o senhor não poderia fazer isso? Poderia. Irmão, quem que deu instrução para Deus? Deus não precisa de instrução, irmão. Ô Senhor, o senhor não poderia fazer assim? Por que o senhor permitiu isso? Ou por que o senhor fazer aquilo? Irmão, Deus não precisa dar satisfação do que ele está fazendo, o que ele vai fazer. Não, irmão, fica na paz, como diz fica na bênção. Seja obediente à palavra. Como diz Romanos 8:28, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daquele que foi chamado para o seu propósito. O propósito de Deus é maior, irmãos. Nós não sabemos as coisas de Deus. Às vezes acontecem algumas coisas, a gente fica questionando. Hoje você não entende, amanhã você vai entender. Amém? Conclusão. Deus não busca vasos prontos. Aqui para alguém fica dizendo, quando eu estiver preparado, pastor, você vai estar lá na eternidade, só se for, porque aqui na terra você não vai ter. Deus não busca vasos prontos, Ele busca barro disponível. Se coloca de pé. Tem vaso disponível aí ou não? Você pode até estar rachado, seco, deformado, até mesmo endurecido, mas as mãos do oleiro ainda há esperança e restauração e propósito. Você está disponível? Dizendo, Jesus, eu aqui, Senhor. Eu sempre digo, irmão, você não vai surpreender Deus com os teus pecados, não, com as tuas manias, com os teus negócios, sabe, com os teus chiliques, não. Né? Você não vai surpreender Deus, não. Você surpreende o vizinho, o seu irmão, o seu parente, sei lá. Quando você está naqueles dias irritado, as pessoas falam, meu Deus do céu, irmão. Nós não somos um anjo, não, irmão. No dia que você vê o bravo, você fala, misericórdia, pastor, está desviado. Não estou desviado, não, irmão. Tem hora que a gente somos um ser humano também, eu não sou anjo. Ou não? Ou eu tenho que ser... Não, irmão. Tem hora que a gente pensa, né? Se ira, mas a gente fala, Jesus, guarda minha boca para não pecar. E é assim a Bíblia. Deus está à procura de vaso disponível. Você está disponível nessa noite? Você está disposto a descer na casa do oleiro e dizer, Jesus, faz a minha vida melhor do que ontem que passou. Aleluia. Você está pronto para ser moldado de novo? Então diga como Isaías, eis-me aqui. Depois de ter sido tocado e moldado. Lembra? O anjo voou e tirou uma brasa viva do altar. E tocou na minha iniquidade. Onde era a iniquidade? Nos lábios. A gente canta, né? Tem um louvor. Qual é o louvor? Me ajuda aí. Odeio esse e que roja o leão e a terra estremeça diante da... né? Você já pensou em analisar nesse louvor? Qual é a iniquidade? Fala demais. Aí imagina Isaías, mentiroso, fofoqueiro, linguarudo, diz, você é fofoqueiro, né, rapazão? E voou com a brasa viva, irmão, porque Deus é um Deus vivo. Tocou na minha iniquidade. Depois a pergunta que não quer calar. A quem enviarei? O mesmo que se sentia, que olhou, que viu Deus assentado no alto sublime trono, dizendo, Deus, ai de mim que vou perecendo, é o mesmo que vai dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele não vai dizer, ei do vizinho, ai daquele, ai daquela, ele vai dizer, ai de mim que vou perecendo. Quando o homem tem um encontro com Deus, a sua vida não é mais a mesma. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus,
Te louvamos nessa noite, meu Pai, pelo teu cuidado e